Receber o nosso segundo convidado, ele, Luiz Fernando Roxo, economista da Poliface, chegando na nossa programação. Roxo, sempre muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigado, eu que agradeço. Vamos conversar sobre estes movimentações do mercado aí, inflação saindo, ânimo com queda de juros lá fora, T10 subindo, quer dizer, sinais desencontrados. Está muito interessante acompanhar o mercado. Exato, Roxo. Antes, da gente entrar um pouco mais nessa movimentação de hoje, especificamente do mercado, eu também queria entender, a gente tem batido muito neste assunto, você estando aqui, eu não posso deixar de perguntar, para entender a sua opinião, considerando todas essas recentes notícias sobre interferência do governo nas companhias, não só Petrobras especificamente, que a gente viu aí muito claramente, mas também a própria Vale, diante da denúncia, daquela carta de renúncia ontem, de como que você avalia, de fato, o impacto destas ações de interferência, de possíveis interferências no mercado de capitais brasileiros e como você vê, de fato, a reação, Petrobras teve ali uma queda muito grande no início, tem conseguido aí se recuperar, inclusive, mas eu queria entender um pouco da sua leitura sobre isso. Eu acredito que nós sempre tivemos isso, esse tipo de interferência nas empresas, principalmente aquelas empresas que são de controle do Estado, mas não só, aquelas que o Estado também participa através de fundos de pensão, BNDES, assim por diante. Nós sempre tivemos esse tipo de prática de política, e o que nós estamos vendo é a reação do mercado de capitais e da sociedade brasileira de não aceitar mais esse tipo de intervenção. Então a Petrobras está revendo a ideia de não distribuir o dividendo extraordinário, até porque é bom para o governo, que também recebe, e esse conselheiro veio a público e a Vale não permitiu, pelo menos, colocar o CEO que o governo desejava. Então eu vejo que o Brasil está se amadurecendo com o mercado de capitais e está adquirindo certos anticorpos. Então eu acredito que a popularidade do governo não está muito positiva, os resultados também não são muito bons, eles não vão poder fazer esse duelo de forças infinitamente, porque precisam do mercado para se financiar, precisam do mercado para trazer investimentos. Então, eu acredito que é bem positiva a reação, que é a sua pergunta. Só, já que você trouxe aí Vale citando, os papéis da mineradora já marcam uma desvalorização de quase 20% em 2024. É possível pensar ali em recuperação da Vale ou isso parece ainda distante, uma realidade mais distante, na sua opinião? Eu acredito que a queda da Vale está mais relacionada, a relação de causa e efeito é muito mais relacionada à China, as exportações para a China, o risco com a economia chinesa, que não consegue decolar nem com incentivos, e agora continua comprando minério, mas não usa mais, não está mais usando aço, então está exportando aço, fazendo dumping para o resto do mundo, para não desligar os seus alto-fornos. Então a Vale tem um risco próprio de concentração, o cliente dela principal não está muito bem, a economia como um todo, a parte industrial também não está muito bem. Então a reação, eu acredito que boa parte dos 20% é muito mais devido a esse risco da China do que alguma contaminação na parte de gestão e na parte de intervenção política. Ô Roxo, e estes movimentos, na verdade, toda essa volatilidade, abre, de repente, aí oportunidade até mesmo para investimentos através de opções? Sem dúvida. São duas grandes empresas, tanto a Vale quanto a Petrobras. A Petrobras está numa situação que o petróleo está muito favorável para ela, já esteve em 2022, continuou em 2023, por mais que é um resultado menor. Todas as petroleiras também
apresentaram lucros menores, mas é uma empresa que tem uma tecnologia muito superior naquilo que ela faz muito bem, que é extrair o petróleo das profundezas. A Vale também, não existe a qualidade de minério como as reservas da Vale. Todo bom aço do mundo tem que ter um pouco de minério brasileiro, de Carajás, da Vale. Então, são ativos estratégicos, são ativos que, por mais que o governo tente, a probabilidade deles se manterem grandes empresas nos próximos anos é muito grande. E esta volatilidade, esse zigue-zague trazido por problemas de curto e médio prazo, permitem com que a gente consiga carregar as ações, comprando quando tem uma crise, vendendo quando o otimismo está muito grande, e usar as opções para gerar renda. Porque quando a volatilidade está muito alta, você pode, por exemplo, estar todo mundo com medo da Petro, porque caiu demais lá na sexta-feira ou na segunda-feira, você poderia ter vendido uma opção de venda, uma put. Por quê? Se você gosta de Petrobras a 38, você gosta ainda mais de Petrobras a 36. E você vende uma put de 36, recebe um prêmio. Se a Petrobras continuar caindo, você vai ser obrigado a ficar com o papel a 36. Mas você gosta, tá bom para o seu estoque, para a sua carteira de ações. Se o mercado subir, aquele prêmio que você recebeu é seu e contribui como uma taxa para o retorno do teu portfólio no longo prazo. Então, bons ativos com volatilidade de curto e médio prazo são uma ótima oportunidade para quem sabe trabalhar com ações junto com opções, e dá para fazer isso de uma maneira super segura. Ô Roxo, muito bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora, prazer conversar novamente contigo. Algumas semanas, né, desde o resultado da Petrobras, a gente vem falando e batendo numa tecla aqui de algumas movimentações atípicas na companhia, principalmente antes daquela queda, né, gigantesca que deu na Petrobras depois do resultado. Já tinha havido também uma movimentação atípica depois de uma entrevista do Jean Paul Prats, quando as ações caíram 5%. Você que trabalha muito com opção e olha o mercado sob os olhos das opções, eu queria entender um pouco sobre essas movimentações, né? Sobre movimentações atípicas quando acontece assim, até acabam levantando dúvidas sobre algum tipo de informação de dentro ou alguma informação privilegiada. É possível que isso aconteça? Que tipo de visão do mercado regulador, dos reguladores do mercado, poderia ser feito a esse respeito? E até mesmo de alguma forma ali para trazer um pouco mais de confiança, confiabilidade para os investidores de que coisas, né, ruins não possam acontecer no nosso mercado. Perfeito. Se você ler o grande clássico do começo do século XX, Reminiscências do Especulador Financeiro, ele basicamente são histórias de manipulação, de informação privilegiada e de vazamento de dados. Então, isto é do cerne do mercado financeiro, do mercado de capitais, acontece desde da Babilônia. De qualquer maneira, ter ética no negócio, ter transparência no negócio, faz com que no longo prazo as empresas sejam melhores, o mercado de capitais seja melhor, a taxa de juros seja menor, a confiança entre as pessoas para fazer negócio, que a gente chama de capital social, aumenta. Por isso que na Suécia não tem cartório, no Brasil tem cartório, porque se a gente vender um carro para alguém, pode ser que a gente não receba o dinheiro. Então, a informação privilegiada ela acontece, tem muita cara de que aconteceu novamente, tanto na entrevista quanto também no balanço. Não dá para saber de onde vem, essas empresas são muito grandes, essas informações rodam para todos os lugares, e também não dá para a gente pegar olhando só os relatórios dos softwares que tem por aí, porque você vê grandes movimentações, pessoas comprando puts que ganham nas grandes quedas, mas você não sabe quem é o cliente e não sabe se, por exemplo, ele estava fazendo uma arbitragem
ou se ele negociou a mesma opção no mercado de balcão, que a gente chama de dark pool, e estava travando. Então não dá para a gente pegar esses relatórios que as pessoas estão soltando por aí para dizer, não, teve manipulação, foi assim, assim, assado. Os órgãos de fiscalização, eles são limitados em termos de funcionários, em termos da capacidade de varrer o mercado como um todo. Mas eu acredito que cada vez mais a tecnologia, cada vez mais os softwares, cada vez mais a informação descentralizada, as fontes de dados descentralizadas vão fazer com que esse tipo de prática tenha um risco muito, muito alto e venha acabar, venha diminuir, ou as pessoas que sejam pegas acabem sofrendo com algum tipo de punição da justiça. Mas, por enquanto, a gente tem que sobreviver com isso. Como é que a gente pode se beneficiar, ou pelo menos não perder quando houver esse tipo de vazamento de informação privilegiada, ou até da criação de factoides que gerem volatilidade para que as pessoas manipulem, comprem esses derivativos e ganhem enormes quantidades de dinheiro? É você ter uma carteira antifrágil, uma quantidade que você espera que a volatilidade aconteça. Você até deseja, não é desejo que ocorra vazamento ou catástrofe ou nada, mas você deseja uma volatilidade maior porque você sabe lidar com a sua carteira, você sempre tem um pouco de caixa, sempre tem um pouco de opções vendidas ali para te gerar esse ganho com a volatilidade. Então, você pode viver num mundo em que essa prática existe e você não é tão prejudicado assim. E aí, com o tempo, a gente tem que cada vez mais sermos investidores ativos e cobrar que esse tipo de auditoria seja feita. Poxa, a gente estava até aqui falando agora há pouco, acho que expectativa grande para a próxima agora super sim. Quarta. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Expectativa aí, acho que para a próxima semana, super quarta, né? Queria entender um pouco da sua leitura, vindo um pouco mais para este cenário. Como que você enxerga essa expectativa desse corte já na Selic, de 0,5 ponto percentual aí pelo Copom, influenciando o comportamento dos juros futuros, né? A gente está olhando aqui meio que de lado até agora, mas queria entender justamente da tua leitura o quanto isso pode, né, trazer essa influência para esse comportamento dos juros futuros, a posição também dos investidores no nosso mercado, especificamente considerando também taxas estáveis do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Perfeito. Então é um contexto grande, porque todas essas taxas de juros americanas e a brasileira e a inflação estão todas conectadas, porque existe um prêmio de risco global, né? E você está competindo com, por exemplo, investir no Treasury, que tem uma volatilidade, um risco menor, é um país mais rico. Então, não adianta a gente derrubar os juros a qualquer custo, né? Por pressão política, por exemplo. A gente tem que continuar mantendo um prêmio de risco atrativo para o investidor internacional, para que ele continue vendo interesse, para que ele continue vendo vantagem de trazer o dinheiro aqui para o Brasil para investir nos juros aí no curto prazo. A inflação, ela veio um pouquinho acima do esperado, um pouquinho mais aquecida, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, inclusive no núcleo, que é uma coisa um pouco mais pegajosa, digamos, mas o mercado não ligou muito, porque os prêmios de risco estão altos e se espera que os juros caiam. Não deve cair nos Estados Unidos agora, deve cair, como o Filipão estava falando agora, um pouquinho antes de eu entrar, lá por junho. No Brasil, a gente segue com essa curva, ainda cabe esse corte, mas em algum momento, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, os juros de curto prazo, que estão muito altos, vão ficar mais baixos que os de longo prazo. E aí vai ter uma inversão da curva de juros. Para o seu padrão normal. O padrão normal de juros é que o longo seja maior do que o curto, porque tem mais risco de alguém quebrar no longo prazo do que no curto prazo. Mas agora, com o movimento de alta dos juros que aconteceu no mundo, os juros curtos está mais alto do que o longo. Quando inverter, o mercado costuma fazer um grande movimento. E antes disso, ficar essa euforia todo mundo esperando que os juros caiam. E provavelmente, quando chegar perto dos juros nos Estados Unidos caírem, aí vai ter um otimismo global. Eu acredito num grande otimismo. E mesmo o Brasil, com esses problemas de governança e de gestão, vai acabar surfando a onda, porque a gente tem
vantagens competitivas e estratégicas muito grandes no Brasil em relação ao mundo. Mas aí, Roxo, olhando essa previsão, por exemplo, né, redução de Selic ali a 10,75, ainda manutenção nesta reunião de taxa de juros pelo Fed. Quais implicações você acha aí, de fato, potenciais para o fluxo de capital entre emergentes ali, entre os mercados emergentes também desenvolvidos? O quanto isso pode acabar também ajudando, né, afetando a estabilidade cambial aqui do real frente ao dólar? Você bem pontuou, ainda a gente tem esse cenário no qual, de questão de governança, e isso pode de alguma forma impactar também a vinda destes investidores, a retomada desse fluxo estrangeiro? O fluxo estrangeiro, ele veio no final do ano, no comecinho, né, do ano, e ele foi embora aí em fevereiro, né? Então, na verdade, ele fica indo e voltando. O nosso presidente do Banco Central, ele é muito competente, a equipe é muito competente. Eu acredito que eles fizeram a conta e sabem que dá para cortar mais 0,5%, um pouco mais de gordura, sem atrapalhar o prêmio de risco do Brasil. Porque a nossa inflação está sob controle ali na casa de 3,70, 3,80 como projeção, até saindo projeções um pouco mais otimistas para 3,50, 3,40 de inflação, o que permite que a gente derrube mais 0,5% nos juros na quarta-feira que vem, sem que haja uma corrida, sem que haja uma saída dos estrangeiros, até porque o fluxo já foi bem negativo e o câmbio ainda está bem competitivo. Ô Roxo, uma dúvida aqui, você me citou, e aí eu queria expandir um pouco, né? Sobre o que você falou lá no comecinho, essa divergência, né, do mercado, ou pelo menos um antagonismo ali, com bolsa para cima, taxa de juro para cima também, né, juro longo, as treasuries apontando para esse movimento para cima também, com um processo desinflacionário ainda meio contestado lá nos Estados Unidos. O cenário está difícil de fazer uma leitura, até para engatar um movimento ou para pegar um movimento, porque a gente lembra, o mercado estava muito otimista com o corte de juros, o Banco Central americano pôs um pouco de água na fervura, tirou um pouco desse otimismo, mas mesmo assim a gente ainda vê, né, um mercado aquecido, principalmente os índices sustentados pelas grandes empresas de tecnologia, mas a curva de juros não cede, né? Ela sempre fazendo algum movimento ali, ela cede um pouquinho, volta, cede um pouquinho, volta. Como que lê, né, esse mercado para encontrar alguma tendência aí, alguma oportunidade? Enquanto vai se postergando a queda nos juros, a situação, o fundamento da economia vai piorando, né? A situação das famílias americanas, que alguns meses atrás era de poupança positiva, já está com poupança negativa. Os juros da hipoteca está tão alto que não sai mais negócio nos Estados Unidos, sai muito pouco negócio de imóveis. O endividamento no cartão de crédito e o calote lá no cartão de crédito nunca esteve tão alto. Então, por mais que o emprego esteja muito quente, a gente está encarando, a gente está no meio de uma revolução tecnológica com as inteligências artificiais, como a machine learning. Ao mesmo tempo, manter essa taxa de juros alta nas máximas dos últimos muitos anos, durante muito tempo, vai esgarçando, vai enfraquecendo o fundamento econômico, as famílias e tudo mais. Então, o custo dessa inflação ainda ser pegajosa, né, de quando a gente acha que a inflação está sob controle, aí vem um problema internacional, aumenta o petróleo, né, e o endividamento americano aumentando, fazendo com que as pessoas já não queiram comprar o Treasury com um prêmio tão baixo, exijam mais prêmio, então o juro longo também fica alto. Isso vai degradando o fundamento da economia. Se na hora que, de fato, houver um impacto, aumentar o desemprego, a demanda diminuir, os preços tiverem que cair mesmo, se na hora que esse momento acontecer, o corte de juros for ágil o suficiente para dar uma energia e não deixar esse movimento de uma deflação, de uma recessão acontecer, nós vamos conseguir sobreviver. O problema é que a recessão
e o enfraquecimento do fundamento ele não aparece no retrovisor. Então, a gente não consegue enxergar uma recessão vindo. Às vezes a gente já está numa recessão e nós só vamos ver num dado estatístico que foi revisado daqui 2, 3 meses. Até porque a criatividade com os dados e com a estatística no mundo está aumentando de uma maneira muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Perfeito. O Roxo, quero agradecer sua participação. Respondeu sim. Não, só antes, né? Com esses desafios. A Paula queria saber aí, se o dólar vai subir ou cair, e eu acabei não respondendo. De fato, que o juro cair. Pode falar, Roxo, pode falar. De fato, se os juros caírem mais forte no Brasil, o dólar deve subir, sim. Perfeito. Ô Roxo, só para que você citou aí essa questão, rapidinho antes de encerrar, que você falou desses dados, das estatísticas, então talvez o tal do no lending ou o próprio soft lending que está sendo colocado ali, de repente, se for olhar no retrovisor, pode estar um cenário totalmente diferente? Sim. 6 meses antes dos últimos grandes crashes da Bolsa, as pesquisas por temas na internet, nos jornais e tal, eram 99% da opinião das pessoas e dos especialistas era soft landing. Não vai ter problema, não vai ter recessão nenhuma. Nós estamos na mesma situação. Ninguém mais fala de recessão e das últimas 2 vezes nós tivemos uma grande ressaca, uma depressão até, no caso de 2008, e o pouso não foi nada suave. Vamos aguardar, vamos ver. Ô Roxo, obrigado então por estar aqui com a gente, sempre um prazer conversar contigo. Até a próxima, um abraço. Eu agradeço enormemente, um abração para todo mundo.